estou assumindo por esses 2 meses a presidência do CEDI, mas tendo à frente os conselheiros, né, lá que compõem o colegiado, e aqui no grupo interinstitucional de trabalho eu tenho à frente os senhores e as senhoras que estão aqui, porque é a primeira vez, assim, ultimamente, que eu estou participando da reunião. Então, eu fico bem à vontade de ouvir as orientações de todos aqui presentes. O CEDI agradece a participação de cada um, eu acredito que já tem outros membros do colegiado aqui, como é o caso da Liduína, e a gente pode iniciar. Eu não sei se vocês fazem uma apresentação antes dos participantes ou se as pessoas vão se apresentando conforme façam uso da fala durante o percorrer da reunião. Amélia, como sugestão, a maior parte das pessoas que estão participando hoje já participaram em reuniões anteriores, então acho que a gente só deixaria aberto se alguém que é novo e quisesse se apresentar para a gente, senão a gente acho que poderia passar para as apresentações. Hoje a gente tem 3 apresentações agendadas sobre 3 projetos que foram desenvolvidos, e então, eu não sei se você concordar, a gente... Não, Eduardo, concordo plenamente. São a apresentação de 3 relatórios executados, né, de projetos executados com recursos do FACE, e a primeira apresentação, se eu não me engano, é da Liduína. Não, acho que nós invertemos a ordem. Eu vou fazer a primeira apresentação. Amélia. Pronto, Rubens. Eu só queria falar o seguinte: tem um usuário junto conosco aqui que está com o nome DLI1SF, ou seja, eu gostaria que esse usuário se manifestasse, porque pode ser que seja alguém que não é da reunião, e daí eu retiraria ele da reunião. Por favor, quem está com esse nome, se manifeste. Felipe, pronto, Felipe. Agora sim, Felipe. Ótimo. Pronto. Rubens, a gente está aqui também com a técnica do CEDI, que é a Dalila. Já estou vendo aqui também a Liduína, que é conselheira. Paulo Pimenta, que também é do conselho. Então, nós estamos em casa. Então, está bem. Ótimo, Rubens. Pode iniciar a sua primeira apresentação. Ótimo. Eu vou fazer, então, a apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Sim, exatamente. Então, nós fizemos parte do desenvolvimento do projeto Fortalecendo Conselhos, que aconteceu entre julho, agosto e setembro do ano passado, e que envolveu 14 conselhos municipais na preparação de um treinamento comum, com a ideia de que nós gostaríamos de multiplicar as experiências que o CEDI já vinha tendo de organização, como este JIT, como a realização do curso de treinamento entre maio e agosto, maio e julho do ano passado também. Então, nós gostaríamos de multiplicar. O nosso projeto, então, foi de multiplicação para 14 conselhos municipais, que vocês estão vendo aí na tela quais foram as cidades que participaram. A tentativa nossa foi pegar 14 conselhos de cada uma das regiões administrativas do Estado. Então, foram essas cidades que participaram, e a nossa ideia, então... deixa eu ver como é que funciona. São essas sedes, e aí a gente contou com esse número de participantes de cada uma das cidades, né? E fizemos várias atividades. Foram 303 pessoas participando, entre profissionais e pessoas multiplicadores em cada uma das cidades. Tivemos uma sessão de abertura, uma sessão de fechamento, 14 reuniões individualizadas com cada uma das cidades, para aplicação de pesquisas estruturantes de preparação desses conselhos para participar. E tivemos, ao total, 383 presenças em 6 sessões de conteúdo. Então, essa foi o desenvolvimento.
qual é a ideia, né? A gente vê que todas elas já tinham algum tipo de contato com o CEDI do Ceará, e o que nós proporcionamos foi a possibilidade de interconexão entre todos esses conselhos, né? Então, cada um começou a conhecer a realidade da outra cidade, as dificuldades, principalmente porque nós estávamos em plena pandemia, ou num momento grave da pandemia. Então, todo o desenvolvimento desses relacionamentos foi feito de forma remota, para trocar experiências, para entrar em contato um com o outro. E aí a gente ficou... foi uma experiência muito rica, né? Porque cada cidade tem uma realidade, tem cidades menores, cidades maiores, cidade já com alguma complexidade, e foi muito interessante, para que essas cidades se tornassem polos de espalhamento dessa ideia que precisamos nos organizar e precisamos estar conectados, né? Então, essa foi a ideia do Fortalecendo Conselhos. Além de fortalecer, além de dar ferramentas para os conselhos participarem e organizarem suas atividades, a gente estimular cada uma dessas cidades a se tornarem polos desse conhecimento, para que todos possam andar, né, na organização do conselho, na realização de projetos. Então, essa foi a nossa intenção. Como meta, a gente tinha um fortalecimento operacional da rede de proteção e dos conselhos, ou seja, nós não convidamos só conselheiros, nós convidamos pessoas que como participam do GIT, só que em cada uma das cidades. Então, o pessoal do CRAS, o pessoal da prefeitura. Então, foram mais do que os próprios conselheiros de cada um dos conselhos. Isso a gente terminou em agosto de 2021. Também tivemos uma preparação dessas equipes, né, de parte dessas pessoas, para o uso de ferramentas digitais. Então, nós tivemos 5 treinamentos à distância, né, com treinamento de grupos de membros dos conselhos para utilização de tecnologias. Então, planejamento, organização da informação, boas práticas de comunicação. Deixa eu ver que aqui o negócio ficou em cima do incentivo ao relacionamento e captação de recursos, que vocês tiveram ontem uma palestra com o pessoal da Receita, análise de desafios e visão de futuro, redes sociais e novas possibilidades de organização. Esses foram os conteúdos que nós apresentamos para esses 300 e poucos participantes. E aí, uma das mensagens que a gente sugeriu, que a gente encaminhou nesse processo de treinamento, é a construção de um novo modelo de gestão, né, baseado em tecnologia, já que a gente estava num período difícil e de contatos só remotos, né? Então, a gente fez reuniões de esclarecimento com cada um dos 14 conselhos, estimulamos, verificamos a realidade local e aplicamos pesquisas digitais para avaliar o nível de organização de cada um desses conselhos participantes. E aí participamos, nos colocamos à disposição de todos eles para fazer o uso de algumas tecnologias, principalmente tecnologias de comunicação social, estimulando ao conselho desenvolver a sua página de internet, ou a sua página no Facebook, no Instagram, ou seja, nós fizemos um estímulo para que as ações dos conselhos não fossem só a reunião em si, mas o espalhamento das informações, uma conquista da atenção do governo local, das outras entidades, da sociedade civil, para o funcionamento de cada um dos conselhos. Esse foi o resultado da pesquisa que nós fizemos, né? Então, é o tempo de dedicação das pessoas que participaram à causa do idoso, né? Então, 41% é a atividade profissional das pessoas. Então, algumas horas por dia, o que é muito importante, né? Algumas horas do meu tempo livre, e assim vai, de vez em quando. Ou seja, nós avaliamos que 75% das pessoas estão, de fato, engajadas, né? Então, a maior parte dos participantes, 66,3%, participam muito das atividades. É preciso planejar atividades específicas para quem tem menos tempo de participar. E é preciso pensar em estímulos
Deixa eu diminuir aqui, senão eu não consigo falar. Estímulos para que as pessoas entendam a melhor forma de participar online. Espera só um pouquinho. Então, tem 2 pessoas querendo entrar, Silvana Dourado e Helena Mota. Essa aqui foi uma outra pergunta: o que sente falta na sua atuação, né? Gostaria de ter mais tempo. Então, isso é muito positivo, né? À disposição, a maior participação em atividades que sejam interessantes e que incremente a formação. Ou seja, tudo que for curso, tudo que for conteúdo, as pessoas estão ávidas por ter, né? É importante a pressão de 1/4 das pessoas, que é preciso incentivar as autoridades. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Que as autoridades nem sempre se engajam no processo, né? Então, são informações importantes para o planejamento do CEDI e para o planejamento dos próprios conselhos. Há quanto tempo participa? Né? Você vê que nós temos mais de 5 anos pessoas aqui e temos pessoas novas entrando, o que é muito positivo. Há um equilíbrio interessante entre quem tem experiência e as pessoas entrantes, né? É importante que as pessoas que tenham mais dificuldade de participar sejam sinceras com o grupo e dimensionem melhor o seu engajamento, para evitar quebra de expectativa, que é uma coisa que a gente observou em muitas das cidades que participaram, né? As pessoas têm muita vontade de participar, dizem que vão participar, mas nem sempre se colocam à disposição nos momentos críticos de realização de coisas. Quais são os principais motivos para você se interessar em participar dos movimentos sociais em defesa do idoso? Os profissionais dedicados, especializados no cuidado de pessoas, compõem cerca de metade dos engajados. Ou seja, nós estamos falando para um público que entende do assunto, né, que está dedicado ao assunto. Isso pode ser muito bom, né, porque as pessoas vão encaminhar projetos, eventualmente vão demandar soluções de quem realmente está próximo do problema dos idosos. E é isso que eu estava falando, que eu queria falar para vocês. Nós fizemos um relacionamento durante quase 2 meses, né, de trabalhos intensos. A gente fez as várias reuniões com os municípios e, em Assembleia Geral, a gente fez os treinamentos para o uso de tecnologias. Ok? Ok. Rubens de Almeida. Alguém tem os membros aqui presentes, no caso, a Silvana, o Paulo, a Karina, Liduíno, tem alguma colocação, algum questionamento, alguma pergunta a fazer sobre a apresentação do Rubens? Projeto Fortalecendo os Conselhos, fortalecendo conselhos. Pois não, Liduína, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Rubens, Eduardo, demais. Eu tenho não uma pergunta, mas um comentário e um elogio, né? Que foi um projeto muito importante, né? Que a gente aprovou e eu estou vendo aí o resultado, então eu queria parabenizar aí a coordenação, viu, Rubens? Você, porque é um trabalho muito necessário, viu? De fazer essa conexão entre conselhos, de fortalecer essas unidades, porque, vamos dizer assim, o mundo está precisando disso, né? E a gente tem que implementar de uma forma ou de outra e fazer acontecer. E aí eu fico muito feliz e queria lhe parabenizar pelo sucesso do projeto, viu? Pelo sucesso. Nós criamos amizades em 14 cidades do Ceará, algumas que eu nunca tinha ouvido falar, e foi alguns momentos foram muito emocionantes, né? Um testemunho das pessoas, de dificuldade, porque a questão da comunicação, do uso das redes sociais, né? Então, foi realmente gratificante para nós participarmos. Eu estou falando hoje em nome do OLI, que é o Observatório da Longevidade Humana e do Envelhecimento, que é uma instituição aqui de São Paulo, lá de São Paulo, eu não estou em São Paulo hoje, lá de São Paulo, e que participou, né? Foi muito interessante a integração do nosso conhecimento, o conhecimento que o OLI detém, com os conselhos, os 14 conselhos que participaram. Nós que tivemos benefícios também, além das cidades que participaram. Com certeza. Quando a gente faz um projeto desse, quando a gente insere uma iniciativa dessa, eu acho que a gente acaba aprendendo mais com as pessoas do que a gente dando, né? É verdade. Mas aí eu tenho uma pergunta. Você aprendeu a comer baião de dois?
Ainda não, porque foi feito em não. pandemia, a não ser que fosse uma receita via vídeo para a gente fazer em casa. Pois tá, Rubens, era isso, viu, Amélia? Vamos para frente. Obrigado, Só Lidwina. elogiar e agradecer por você ter feito isso, e agradecer ao OLI, porque foi um projeto que a gente aprovou e a gente até ficou receosa, né? Como a gente fica receosa com todo o projeto, né? Será que dá? Será que a gente acompanha? Será que vai dar certo? Né? E quando a gente vê que teve sucesso, a gente fica muito contente, viu? Legal. E continua, viu, Lidwina? Porque nós continuamos à disposição dos 14 conselhos para, eventualmente, treinar num ou outro aspecto do uso da ferramenta. Nós continuamos em contato. Tá certo. Olha, Lidwina, o que o Eduardo está colocando, o Rubens, né, quer dizer, é muito interessante com relação ao acolhimento dos municípios. Isso é bem característico no Ceará. Eu trabalhei numa instituição diretamente, trabalhando com os municípios por 22 anos, e eu posso dizer que em cada um dos 183, porque eu não estou colocando Fortaleza, né? Era só o interior, eu tenho laços de amizade por conta do trabalho que a gente desenvolveu e que as pessoas sempre nos acolheram, mas não deixe de conhecer a gastronomia típica do Ceará, que é o Baião de Dois, viu? E em nome do Conselho, a gente agradece, né, o trabalho de vocês, o olhar, a gente é o chamado Olhe, mas a gente viu que vocês também tiveram um olhar diferenciado e nós temos o feedback dos municípios que participaram, o quanto foi importante, tá bom? Obrigada mais uma vez. A próxima é apresentar é você, Eduína. Eu pedi aí para a coordenação compartilhar, porque o nosso computador aqui não tem câmera, eu estou aqui no celular. Aí eu pedi para apresentar, para colocar o... Quem que vai apresentar, Dalila? Eu não tenho a apresentação. Eu falei com a Kelly, para ela colocar a Kelly. Você não está com ela Só aí? um minuto, Rubens, que eu vou passar para você, tá? Tá bem? Pelo e-mail? Olha, a gente vê que esse grupo é bem dinâmico e comprometido. Eu estou vendo que tem alguém dirigindo, mas nos assistindo, viu? Não é, Valdo? Boa tarde. Ah, sou eu, sim. Enquanto a Dalila está providenciando apresentar o material que a Liduína vai expor, algum participante aqui quer fazer alguma consideração, falar algo sobre o trabalho, o dia a dia, sobre a política da pessoa idosa? O Eduardo, eu sei que ele gosta sempre de falar, Eduardo. Eu só vou dar uma licença, continuidade, Amélia, Amélia. só um instante. Tá bom, enquanto eles colocam, só vou dar uma boa notícia. Na reunião anterior do JIT, nós apresentamos não um projeto com financiamento do Conselho, então, deixando muito claro, mas apresentamos uma ideia de submeter as entidades, né, as OSCs, que executam os projetos aí no Ceará, a uma espécie de um diagnóstico para que elas se preparem para todos os editais que virão, provavelmente, a partir do meio do ano. Normalmente, as empresas, né, as grandes empresas, elas abrem os editais a partir de junho, julho, que é quando elas têm uma melhor ideia sobre os impostos e dedicam uma parte nos editais. São empresas não só como Itaú, mas tem a Vale, a Ambev, tem várias empresas grandes que abrem os editais e a gente percebe que ainda a participação no Estado, apesar de ser muito importante, ela pode ser melhor, né? Ela pode ser maior. Então, a gente propôs como ideia na reunião anterior
do JIT se haveria apoio por parte dos participantes em levar essa ideia adiante. Eu trago uma boa notícia, que a gente realmente vai desenvolver isso sem nenhum custo para o grupo, e a partir, provavelmente, de junho, julho, a gente vai disponibilizar o diagnóstico para que as entidades cearenses elas possam fazer seu autodiagnóstico, obviamente sempre com apoio nosso e tudo mais. Então, a gente está colocando isso como em primeira mão, não estava na pauta, né? Estou tomando a liberdade, já que fui provocado pela Amélia, né? Então, você abre espaço, a gente ocupa, tá, Amélia? Você tem que tomar um pouco de cuidado. Não, mas eu acho que a reunião ela fica mais rica quando a gente tem essa dinâmica, né? Claro, claro, é uma brincadeira. Sempre sempre os membros trazendo boas notícias, né? E essa realmente é uma excelente notícia, e a gente pode conversar para ver como é que nós encaminhamos, né, a sua boa notícia, porque a gente sabe da necessidade das OSCs de se organizarem, de se prepararem, de ter uma equipe, tá entendendo? Profissionalizada, para que realmente eles saibam captar recursos e também prestar contas. E a gente sente isso, né, Dalila, dentro do CEDI, né, a necessidade das instituições, elas têm boa vontade de fazer, em nenhum momento a gente está achando que há má vontade ou não há interesse, mas na hora do financeiro, né, na hora de usar o orçamento previsto para o projeto, a gente vê que há uma dificuldade muito grande e muitas instituições ainda têm aquela ideia dos anos atrás, você está entendendo? Pegava o dinheiro, fazia, mas a prestação de conta não era tão clara, né, tão transparente como a gente necessita hoje, principalmente o dinheiro de um fundo, né, o recurso de um fundo. E isso vai ser, e concordando totalmente com você, essa é uma informação que a gente vai passar para o Brasil todo, provavelmente em junho, mas como a gente gostaria muito que o Ceará fosse pioneiro, a gente já está divulgando junto a vocês, e a gente, ao longo do mês de maio, começo de junho, a gente vai apresentando para que a gente traga, aí sim, numa apresentação mais completa, talvez na sessão de junho do JIT, quais são as entidades que a gente vai mandar, enfim, um mapeamento completo. Então, na verdade, por hora, eu só dei uma palhinha aí, como a gente fala aqui, um pouquinho de informação sobre isso, para ficar o gostinho. Foi um deguste, né? Um deguste aí, para que em junho a gente faça uma apresentação completa, lembrando duas coisas: vocês são pioneiros, e a segunda coisa, não haverá nenhum custo, e esse projeto não é patrocinado por via do Fundo de Idoso, só para deixar muito claro que não haveria nenhum custo para o Conselho, é só realmente a disponibilização de um novo serviço para vocês, ok? Eu não sei Obrigada. se... Não, obrigado você. Essas ideias sempre são bem-vindas, viu? Muito obrigado, Amélia. Eu só não sei se o Rubens já tem... Já estou com a próxima apresentação, que é Transporte do Bem, né, Liduína? Transporte do Bem. Então, tá bom. Muito obrigado, Amélia, pela oportunidade aí que você me abriu no espaço. Então, fique à vontade para falar. Ok. Liduína, a Silvana Dourado pediu a fala, levantou aqui a mãozinha, Amélia. Só antes da Liduína começar. Mas também eu posso baixar. Era também para aproveitar o tempo da organização. Mas boa tarde, então. Boa tarde, Silvana. É o seguinte, gente, eu estou fazendo um levantamento de um material, cruzando a questão da violência, especialmente violência doméstica, época do Covid, isso também com o pessoal do laboratório de violência e tudo mais. Eu pensei também, se eu achar alguma coisa na linha do idoso, vocês têm interesse? Sim, porque eu posso depois mandar algumas coisas e coloco no grupo, mas eu queria sentir de vocês. De repente, eu estou chovendo no molhado, se já tem isso já consolidado. Mas se vocês tiverem... Você podia repetir, por favor? Vocês estão fazendo, enquanto CEPLAG, uma pesquisa sobre violência contra idoso, é assim? Anualmente, tem um laboratório que faz esse estudo em termos nacionais.
E aí eu já fiz o levantamento do que diz respeito a esse recorte com relação a gênero, com relação a mulheres. E aí eu posso também fazer um recorte e trazer para vocês alguns detalhes sobre a questão do idoso, se vocês acharem interessante. Não, com certeza, porque do laboratório. Isso vai nos embasar, né? Vai subsidiar para futuros projetos também, e para a gente também ter ciência de como é que essa questão se encontra, principalmente agora, pós-pandemia, que a gente sabe que na época da pandemia isso ficou... já existia, mas agora na pandemia ficou mais evidente. Então, a gente pode colocá-la na pauta da reunião do próximo mês, Silvana, para você apresentar? Pode sim. Tá ótimo. Obrigada, viu? Tá, obrigada também, gente. Obrigada pela oportunidade. Edwina? Ok, Rubens. Bom, pessoal, o meu projeto é bem mais simples do que o projeto do Rubens, né? Eu não tive que viajar, que fazer essas conexões, porque o nosso projeto é o transporte do bem. Ixi, eu não sei se eu estou aparecendo. Peraí. Está, Edwina. Pode passar aí, Rubens, por favor. Não sei quem é que está passando. Sou eu mesmo. Então, assim, qual é o objetivo deste projeto? Qual foi o objetivo? Nós temos 220 idosos institucionalizados aqui no Lar Torres de Melo. Apesar da gente ter um serviço de saúde, a gente precisa de 220 pessoas, 210, 200 pessoas acolhidas, elas precisam muito de exames, de ir para fazer consultas, exames especializados, e aí é um transporte todo santo dia, nós temos que levar estas pessoas para fazer realização de exames, realização de consultas especializadas, tratamentos como hemodiálise, quimioterapia, radioterapia. Então, a gente, no universo desses, a gente tem, no mínimo, 15% dos 200 idosos, aqui para facilitar a conta, que diariamente tem esse deslocamento, né? E aí, se a gente for depender, alguns não têm família, não sei o quê, se a gente for depender de transporte de Uber, de ônibus, isso inviabiliza, até porque os idosos têm que ir acompanhados de um cuidador e de um técnico de enfermagem, às vezes só o cuidador, outras vezes os dois, porque precisa do medicamento naquele horário e o cuidador também tem que ir. Então, a gente fez este projeto com este objetivo, de adquirir um veículo para transportar com qualidade as pessoas idosas para realizar este atendimento, neste serviço de leva e traz para o deslocamento para as atividades de saúde. E também para viabilizar algumas atividades de lazer. Por exemplo, um passeio no Parque do Cocó, a gente não tinha condição de levar os idosos, um passeio no cinema, a gente ficava pedindo uma pessoa no ônibus, fazia uma rifa para conseguir. E aí, também, para viabilizar essas atividades de lazer, a gente elaborou esse projeto, que foi aprovado, tem aí a data na lâmina seguinte, Rubens, no slide seguinte, em 2017, né? Ele foi aprovado em 2017, volte só um pouquinho, e o aporte foi de R$257 mil, destes anos todos, né, 2017, 2018, 2019, entrou pandemia, a gente ficou sem poder fazer o plano de trabalho, e finalmente, depois de idas e vindas, a gente adquiriu, recebemos o veículo, exatamente no dia 7 de outubro de 2021. Esse até sinal. Tem um barulho aí, não sei. Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. E, finalmente, compramos em outubro e prestamos conta em novembro, certo? Então, a seguir, isso é um resumo do histórico, né, do objetivo, e a seguir a gente tem algumas fotos do veículo, né, que foi aí a entrega, né, a gente teve que fazer esse envelopamento com a logomarca do lar, a questão do transporte que é de idoso, a logomarca do CEDI, do financiador. Tivemos que fazer um acesso, né, porque são muitos cadeirantes, a gente teve que fazer um acesso, ainda tivemos esse custo adicional de comprar uma rampa, uma escada para colocar os cadeirantes pela porta de trás, certo?
E isso tem assim facilitado sobremaneira. Olha a alegria deles, porque eles andavam numa Kombi, que a Kombi andava toda se tremendo, como eu dizia para o CEDI, olha, a Kombi está toda se tremendo no meio da cidade de Fortaleza. E só levava 4 pessoas, porque a Kombi já não tinha alguns bancos para permitir que os cadeirantes fossem, né? E a gente conseguiu comprar um veículo com 20 lugares, tiramos 2 para colocar as cadeiras, então a gente consegue ir com conforto e tranquilidade com 18 idosos, né? E mais 2 cadeirantes lá atrás. Então, pronto, aí o primeiro passeio, né? Aquela festa toda, né? E com as camisas do lar. E é isto, gente. Passa aí, Rubens, se tem mais algumas fotos. Deixa eu ver se tem. Pronto, aí o embarque para as consultas diárias, para os exames. Todo dia temos gente, umas 3, 4 viagens num turno, umas 3, 4 viagens no outro turno, né? É um veículo novo, 2020, né? Muito, é a logomarca do CEDI, né? Quem a gente agradece muito toda o leve e traz e exames. Isso aí foi lá na SPS, né, que a gente foi lá, até a doutora Socorro França andou neste carro, né, passeou neste carro no dia da entrega, e a nossa gratidão por ter podido a quem analisou, a quem doou, a quem destinou o dinheiro, né, e ao CEDI, à SPS, por todo o trâmite que a gente conseguiu finalmente receber o bem, né, comprar. Aí estamos aqui utilizando e pretendemos utilizar até o máximo possível, né, na sua capacidade total, com o objetivo de melhor atender aos idosos. E é isto, viu, gente? A minha execução foi mais simples, né, porque foi só negociar o preço, arranjar o seguro de graça. Infelizmente, eu tive que pagar, certo? Infelizmente, eu tive que pagar. Mas até o seguro a gente conseguiu. Você pode ter achado a execução mais simples, mas a importância é tamanha, viu? Não, eu sou assim, eu não sei se é porque eu sou bastante, me comovo bastante com. Então, ver esses idosos dentro desse transporte, a felicidade, a facilidade que está sendo para eles e para vocês nesse deslocamento, a gente só tem, parabenizar. Ontem, quarta-feira, e anteontem, terça-feira, foram 2 passeios para o Museu da Fotografia. Levamos em torno de 15, 17 idosos na terça e a mesma quantidade ontem para o Museu da Fotografia. Ou seja, isso era inviabilizado quando não tinha o transporte. Por quê? Porque a gente não tinha formar uma turma para ir no Uber, não dava, né? Então, eles estão muito felizes e nós também aqui zelando bastante pelo carro, né? Querendo que ele fique bastante tempo nessa condição, que está novinho, cheirosinho, nem o plástico a gente tirou, fizemos umas toalhinhas para colocar nos bancos, exatamente para ele ficar o maior tempo possível nesta condição de conservado. Pois tá, gente, era isso. Muito obrigada. A gente, olha, o CEDI, eu fico, com certeza, todos que compõem o CEDI ficam muito satisfeitos de ver essa conquista, né, de uma instituição que nós conhecemos há quantos anos, né, sabendo da seriedade do trabalho de vocês e o que o CEDI, lógico, pode contribuir, isso daí só nos enriquece como um conselho, como cidadãos, está entendendo? Que estamos lá compondo o atual colegiado. Então, a gente é que agradece pela iniciativa, tá entendendo? E pelo zelo que vocês têm com os idosos de lá e também com os equipamentos, né, que conseguem. Eu vi que tem já 2 pessoas, o Liduíno com as mãozinhas aqui levantadas, que é o Evaldo e depois a Karina. Pronto, Evaldo, fica à vontade, a palavra é sua. Bom, primeiro, parabenizar pela aquisição. Quem trabalhou já em abrigo sabe o quanto isso é importante para os idosos, né? Segundo, é uma questão que eu tenho me debatido um pouco das últimos envolvimentos que eu tive com o CEDI. Eu tenho a impressão que, assim, legalmente não pode ser pedido contrapartida material, mas acho que
o Face deveria pedir a contrapartida que, além da logomarca do próprio CEDI, fosse colocada do fundo, porque o fundo é que capta o recurso, né? E a gente precisa divulgar isso de forma exitosa para que incentive outras pessoas a colaborarem com o próprio fundo. Acho que isso deveria ser uma norma. Sugestão Viu, minha. Evaldo? Tudo bem, você tem toda a razão. Na logomarca do CEDI tem o nome do Face embaixo, é porque o Face ele é um ente que ele não tem uma logomarca, ele tem um CNPJ porque ele é um instrumento para viabilizar a entrada do recurso. Mas naquela logomarca... Eu sei, mas assim, se colocar só o nome, só a sigla, ninguém vai saber o que é o Face, né? Colocar fundo estadual, né? Aí isso já vincula a ideia do recurso alocado ali, entendeu? Sei. Tudo bem, eu acho que a sugestão do Evaldo, ela é válida porque é uma forma não só de agradecer, mas também de divulgar o fundo, sabe? Colocar o nome, inclusive, por extenso, no local que fique bem visível e, como realmente a Liduína disse, logomarca não tem como colocar, mas o nome, né, por extenso... Não, viu, Evaldo? Evaldo, você tem toda a razão, e a gente teve até essa preocupação. Na época, eu mesmo falei com a Dalila, e eu estou vendo aqui, eu estou ampliando aqui a imagem, e na imagem da logomarca do CEDI tem o nome por extenso. Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, aí tem a sigla CEDI Ceará, e abaixo tem, com o mesmo tamanho de letra, Fundo Estadual do Idoso do Ceará. Então já tem, né? Já tem por extenso. Agora, ele não tem uma logomarca. Claro, não fica tão visível quanto a do CEDI, mas tem o nome por extenso, viu, Evaldo? Eu estou abrindo aqui o slide. Então, eu peço desculpa, mas, de qualquer maneira, fica a sugestão para que... Foi a primeira vez que eu vi alguém fazer isso, né? Usar deixar a marca presente, mas é porque, quando você mostrou, não ficou visível para quem viu. Tá? Pequena figura. Mas, realmente, o fundo merece todo o nosso aplauso, é um mecanismo fantástico, porque, assim, é um espetáculo esse fundo, né? Então, a gente tem que valorizar, tem que divulgar e tem que fazer acontecer. Obrigada, viu, Evaldo? Se me permite, talvez uma frase, o destine recursos para o Fundo do Idoso e mais instituições poderão ter esse benefício. Alguma coisa, um slogan que possa convidar as pessoas a fazer a destinação, né? Podemos ver isso. A gente tem o outro lado, tem a outra janela, e, né, de repente a gente pode verificar isso, né? A gente coloca no site, não sabe, Rubens? No nosso site, todas as instituições que destinam, a gente divulga, porque tem essa contrapartida de você divulgar, de você fazer postagens. Então, a gente fez postagem para todas as instituições que destinaram recursos para postagens específicas. Agradecemos a fulana de tal, SA, por ter feito isso, agradecemos não sei o quê. E tem toda a logomarca deles, com todas aquelas regras de marketing no nosso site, tá certo? Mas é uma coisa que a gente pode amadurecer, né? Quanto mais a gente divulgar... Ainda ontem a gente estava nessa reunião do imposto de renda, lá pelo Simpaf, e realmente, assim, todos os elos, Ministério Público, Receita Federal, nós, conselhos e outras pessoas que estavam lá, sindicatos, tinha alguns sindicatos, instituições, todo mundo reconhece a necessidade que a gente tem de divulgar mais o assunto, né? De divulgar mais essa questão da destinação via imposto de renda, que é uma coisa muito legal, que melhora o mundo. Então, ontem, no auditório, e foi veiculado no YouTube, então todo mundo concorda que há necessidade de uma divulgação maior, sabe? Eu acho que nós sabemos fazer isso muito bem, e estamos tentando fazer. Muito obrigada pela sugestão, viu, Rubens? Parabéns, Liduína, e obrigada pela a brilhante exposição. Eu passo a palavra para a Karina Bezerra, que ela levantou antes de você, viu, Liduíno? Tá, Karina, Liduíno, em seguida a Dalila, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Karina, para quem não me conhece, eu sou médica geriatra, estou representando aqui a Unifor,
E eu dou aula para os alunos do curso de medicina, todas as segundas-feiras, no Lá Torres de Melo. E eu queria compartilhar como foi grande a alegria dos idosos com a chegada desse veículo na instituição. A sensação deles de pertencimento ao carro foi tão lindo de se ver. Eles chegavam para mim, doutora, você já viu o nosso carro novo, que nós vamos passear, que nós vamos para as consultas, que nós vamos na praia de Iracema. Então, eles já ficaram sonhando com as atividades que eles iam realizar com a aquisição do veículo, né? Então, eu estendo aí da alegria da Liduína, da gratidão dela, nós, como profissionais de saúde que estamos lá na instituição, realmente nós sentimos o impacto positivo que não é algo simples não, viu, Liduína? Adquirir um veículo desse traz um benefício enorme para uma instituição de grande porte como é o Lá Torres de Melo. Obrigada. Ok, Karina, obrigada, viu? Obrigada, Karina, pelas suas colocações. Eu passo a palavra para o Liduíno Lopes. Boa tarde, Boa tarde a todas e todos. Obrigado pelo espaço, mas é um dever de reconhecimento. Nós fazemos parte da Fundação Sintaf, é uma fundação de servidores da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Estamos retornando nossos serviços, nossos trabalhos. Estivemos um tempo com a fundação sem operar, anteriormente a essa questão da pandemia. E terminou a pandemia, a gente resolveu, de certa forma, retomar todos os nossos trabalhos. E ontem nós fizemos uma palestra sobre destinação do imposto de renda a serviço da cidadania. E convidamos o doutor Vilmar Teixeira de Souza, superintendente da Receita Federal, para fazer a palestra. Ele foi, nós tivemos a participação também da Fernanda Pacobaíba, que é secretária da Fazenda do Ceará, e eu queria aqui externar o apoio que o CEDI nos deu para a consecução dessa palestra, através da Dalila, dos préstimos da Dalila e da Kerly. E foi designado para representar a doutora Vina Maria da Cruz, a minha xará, Liduína. Esteve ontem, fez uma bela apresentação, queria agradecer a Liduína também, e dizer que a Fundação está à disposição do CEDI no fornecimento de profissionais da área de finanças para ajudar no que o CEDI precisar nesses termos. Se Deus quiser, vamos disponibilizar algumas palestras acerca de prestação de contas, essas coisas, da nossa área mesmo, especificamente de tributação e prestação de contas. Obrigado. Nós que agradecemos a disponibilidade, né, em nos ajudar. E aí eu já passo a palavra para a Dalila e também já agradeço a Dalila, porque sempre a gente escuta Liduíno bastante elogios a ela e à equipe do CEDI. Isso é muito importante para o fortalecimento do Conselho, viu? Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Eu queria aqui só também, assim, pegar um gancho na fala do Evaldo, né, que ele tocou nesse assunto da divulgação do Face, né, dentro dos próprios projetos que são executados com recurso do fundo, né, e, assim, trazer também da necessidade de se criar essa identidade do fundo, né, para que mais projetos que serão executados
tenham essa identidade e que o fundo passe a ter mais visibilidade, né? Porque, assim, você coloca o nome do fundo, Fundo Estadual do Idoso, mas se você coloca um desenho, uma imagem, ela fica mais, né, guardada na memória das pessoas. Então, assim, aqui a minha sugestão, que eu gosto muito de sugerir, Amélia, me dê licença, presidente, e aí a minha sugestão seria, né, de esse grupo pensar uma identidade para esse fundo, né, da gente também ver uma instituição que pudesse nos ajudar com a criação dessa identidade, né, poderia até, e aí eu também peço licença para a professora Karina, da Unifor, que está aqui representando a Unifor, se ela poderia até fazer essa articulação com alguns alunos da Unifor, né, da comunicação, não sei de que área, comunicação, né, para nos apoiar na criação desse design, né, dessa arte. Aí a gente traria aqui para o grupo decidiria, né? E aí a gente levaria até o conselho para que fosse aprovado. Eu acho que é uma boa sugestão, já saíram muitas boas ideias aqui desse grupo, né? Esse grupo que é sempre muito, muito forte, muito empenhado em ajudar o conselho, e aí eu trago essa sugestão para vocês. Dalila, você pode me contactar no privado, tá certo? A gente combina uma reunião lá na Unifor com a equipe lá da comunicação e a gente coloca esse projeto para frente, sem dúvida. Olha aí, gente, mas esse grupo é um grupo bastante fortalecido, que não, assim, dá prazer estar aqui, viu? Com certeza. Dalila, nós temos mais um projeto, né, a ser apresentado. Sim, a gente tem o projeto, só um minutinho aqui, a representante dele já está aqui, que é a Liana, o projeto Atenção Mais Idosos, né, cuidado com a pessoa idosa em meio à pandemia da Covid-19. Ele foi um projeto em rede, né, e aqui foi representado pela Liga Esportiva Arte e Cultura Beneficente. Nós temos a Liana, que vai apresentar para a gente o relatório de execução. Liana, boa tarde. Você nos escuta? Oi, tudo bom, gente? Boa tarde. Boa tarde, Liana. Seja bem-vinda. Vou me apresentar assim brevemente, né? Porque acho que eu sou nova, eu não participo das reuniões do conselho, né? Mas eu estou muito feliz por estar aqui hoje para estar falando um pouquinho desse projeto que a gente desenvolveu. Eu trabalho na Liga, sou assistente social, trabalho há 9 anos com os grupos de idosos que a gente desenvolve nos 3 bairros, né? O projeto Atenção Mais Idosos, ele surgiu no contexto de pandemia, de isolamento social. Pode passar. A gente estava desenvolvendo as reuniões normalmente quando surgiu a pandemia e os idosos eram um grupo de risco, né? Imediatamente foram suspensas as reuniões. Em um único grupo, a gente tem 150 idosos, em outros grupos é em torno de 50. E a gente pensou, e aí? Como é que vão ficar esses idosos? Vão ficar desassistidos? Com o isolamento social, também teve a questão da saúde mental, né? Esse sentimento de solidão afetou todo mundo, mas o público idoso foi mais afetado na pandemia. Vem a questão do luto coletivo, a alta letalidade do seu grupo etário. Então, assim, a gente pensou como poderia estar atendendo esses idosos e estar mantendo esse distanciamento social. Foi quando a gente fez esse projeto em parceria com mais 2 entidades, né? Seria a Liga Esportiva, a MCTN e a Associação do Mucuripe. O objetivo geral era promover a atenção e a assistência biopsicossocial aos idosos mais vulnerabilizados durante a pandemia.
E o objetivo específico, contribuir com a saúde mental e física de idosos, promover o bem-estar social e acompanhamento, e fornecer os kits com materiais de limpeza e gêneros alimentícios. Como eu já disse, pode voltar aquele. O segundo. Pode voltar ao segundo slide. Pronto. Essa atenção biopsicossocial, ela vai tentar trabalhar essa esfera da saúde mental, essa questão do isolamento, a saúde física, que a gente orientava também alongamentos que ele poderia estar fazendo em casa, atividades que ele poderia estar fazendo nesse contexto de isolamento, né? Os kits, ele vinha na questão, muitos idosos tiveram que se tornar provedores na época da pandemia, porque o seu filho foi desligado do emprego, e o acompanhamento dos idosos, né? Acho que a Silvana pode até também dizer sobre isso. Muitos idosos, eles são vítimas de negligência, de abandono e até de violência. E quando ele acaba que ele fica totalmente isolado na casa, naquele contexto ali, não está saindo para as atividades, ele está só convivendo ali, ele se sente só. E quando a gente realizava um telefonema, uma ligação, né, uma videochamada, ou fazia a visita, isso daí já não ficava tão desassistido, tão mais vulnerável do que já estava. Então, servia para a gente acompanhar de perto esses casos. Pode passar. Pode passar. Pronto. O projeto Atenção Mais Idosos realizou... Não, pronto. O atendimento descentralizado através da atuação das 3 organizações, que é a Liga Esportiva Arte Cultural Beneficente, que atendeu 80 idosos, a Associação dos Idosos do Mucuripe, Oscar Versosa, que também atendeu 80 idosos, a Associação dos Moradores do Conjunto Tancredo Neves, atendendo 80 idosos. Juntas, foi possível realizar o atendimento de 240 idosos de ambos os sexos que, durante o período de isolamento social, encontravam-se em situação de vulnerabilidade social e desassistidos. Pode passar. A gente iniciou o projeto no início de junho. A gente realizou uma triagem, como eu disse, eram muitos idosos. Então, a gente teve que realizar uma triagem daqueles idosos que estavam mais no perfil. Qual seria o perfil? Mais exposto à vulnerabilidade. Realizou o contato telefônico para confirmar o endereço, confirmar se o telefone era aquele mesmo e qual a situação atual do idoso, se ele estava em casa, se ele estava internado. Após isso, a gente fez a seleção dos profissionais, a capacitação e a elaboração dos instrumentais. Foi destinado um supervisor, porque como eram 3 entidades em bairros diferentes, em regionais diferentes, ele estaria fazendo um link entre as 3 entidades para estar monitorando para o projeto estar sendo executado de acordo com o escopo e seguindo aquele padrão nas 3 entidades, para estar seguindo da mesma maneira, sendo executado da mesma maneira, certo? Pode passar para o próximo. Foi importante a capacitação da equipe, né? Porque não só os idosos estavam se encontrando num momento novo de estarem isolados, como a gente também era acostumado a estar realizando reuniões semanais presenciais. Como é que seria agora isso à distância, né? Sendo só através de visitas, que não poderia ter o toque, o abraço, e através de ligações. O primeiro passo foi realizar a escolha e capacitação dos profissionais que iriam atuar no projeto. Divulgamos as vagas, realizamos a capacitação, objetivando abordar pontos como repasse da política de proteção a idosos, apresentação do trabalho desenvolvido. Deixa eu afastar aqui.
a apresentação do trabalho desenvolvido pelo Conselho Estadual dos Direitos do Idoso e a metodologia de trabalho e metas do projeto, uma metodologia que já é totalmente diferente do que a gente estava acostumada, né? O evento aconteceu de forma virtual, tendo em vista a recomendação de isolamento. Pode passar. Aqui algumas fotos, né, da nossa capacitação. Pode passar. Após a capacitação, a gente realizou um webinar de lançamento do projeto. Como o projeto começou em junho, e junho foi o Junho Violeta, a gente fez um lançamento para divulgar o projeto, divulgar o CEDI também, que estava apoiando, né? E o webinar foi o enfrentamento às violências contra o idoso em tempos de pandemia. O evento foi destinado para docentes e discentes da área da assistência social, direito, sociedade civil, terceiro setor e poder público, tendo a participação de 140 pessoas. O webinar foi marcado pela presença de usuários, apresentações artísticas de alguns participantes do projeto, com música, poesia e fala de nossos convidados, sendo o Coronel Sérgio Gomes, né, da Prefeitura de Fortaleza, da Coordenadoria do Idoso, o doutor Rafael Castelo Branco, presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa. Eu estive presente também, falando um pouco do trabalho em projetos sociais, e o doutor Edinaldo Soares. Pode passar. Aqui algumas fotos do webinar. Pode passar. Pronto. Após a contratação, a capacitação, pode voltar. Pronto. Após a contratação, a capacitação da equipe e o webinar de lançamento, a gente deu início ao projeto, que, como foi dito, ele foi dividido em quatro eixos, né? O eixo é a visita segura. Cada entidade, cada OSC estaria realizando visitas a 40 idosos. Seriam visitas quinzenais. Então, seriam 40 idosos de cada OSC recebendo 2 visitas por mês. Como a gente foi realizar essa visita? Com proteção individual, né, os equipamentos, máscaras, luvas, bata, álcool em gel. 2 profissionais iam. Geralmente, a gente pedia para ir numa visita um agente social e um educador físico, que aí realizava uma conversa. A gente elaborou um questionário, mas, assim, eram só alguns pontos que não poderia passar despercebido, como se ele já tomou a vacina, se ele estava sentindo algum sintoma. Mas a gente deixava isso um momento bem aberto dessa visita, porque o idoso tinha tanta fala, tanta necessidade de fala, né? De falar, de ser escutado. Então, assim, a gente fazia a visita e deixava ele falar, mas a visita apontava abordar esses pontos importantes, né? Como foi até possível a gente detectar que teve idoso que não tinha tomado a vacina ainda. Enquanto as pessoas estavam tomando a segunda dose, ele ainda não tinha tomado nem a primeira, nem a família, porque não sabia como se cadastrar. E a gente, quando identificou isso, fez todo o trabalho de pegar essa idosa, levar no CUCA lá do bairro, do José Walter, e a gente saiu de lá com ela vacinada e fez a sensibilização e orientação da família. Então, assim, não eram só visitas, era toda essa questão da orientação, da escuta ativa, né? Pode passar. Algumas fotos da gente visitando, entregando os kits também. O eixo 2 era o Disque Afeto. O Disque Afeto, cada OSC atendeu 40 idosos. Então, assim, foram 80 idosos contemplados por cada OSC, 40 na visita segura e 40 no Disque Afeto. Os idosos do Disque Afeto recebiam mensalmente ligações para aconselhamento, diálogo e fortalecimento de vínculos por meio do telefone, videochamada, orientava ele se ele estava bem, perguntava, orientava ele a cultivar alguma planta, a fazer alguma atividade, para ele não ficar somente em casa parado, né?
O eixo 3 foi o Saúde 0.0. Todos os 80 idosos foram contemplados, que foram materiais impressos, confeccionados, com foco na prevenção e na saúde em tempo de pandemia. Seria na melhoria da alimentação, em cuidados, em atividades para estimulação cognitiva também. A gente teve esse cuidado, porque nas visitas a gente observou que os idosos estavam ficando com déficit cognitivo por conta do contexto todo, né? Então, a gente elaborou cartilhas de nível leve, médio, moderado, e entregou para esses idosos também, para eles estarem exercitando não só o alongamento, como também o cérebro, a memória. Pode passar. Aqui são alguns dos idosos com material que a gente mandou confeccionar, né? Que a gente tentou fazer não só aquela coisa comum que eles já eram acostumados a ver, tipo aquele panfleto. Se for sair, passe álcool, lave as mãos, mas a gente tentou tornar uma coisa bem atrativa para eles, com música, as atividades cognitivas, né? Com música que eles gostam, com palavras, do tema que eles gostam. Pode passar. O eixo 4 era os kits solidários, né? Todos os idosos, tanto os 40 na visita, como os do Disque Afeto, receberam. Foram distribuídos mensalmente kits para amenizar as necessidades vivenciadas na pandemia. Foi dividido 2 kits. O primeiro, o kit inicial, ele foi entregue uma cesta básica, com 17 itens, gêneros alimentícios, né? Aí, 3 máscaras de tecido lavável, um frasco em gel, 300 ml de sabonete líquido, creme hidratante, lixas de unha, esmaltes, creme dental, escova dental nova, garrafinha individual personalizada do projeto. Esse foi o primeiro que foi mais completo, e nos outros 2 meses seguintes foram entregues um kit com máscaras, frascos de álcool em gel, frasco de sabonete líquido, e continuou a cesta básica com os 17 itens. Destaco que essas cestas básicas foram de extrema importância. Quando a gente chegava, a gente via o quanto aquela cesta básica ali ia fazer diferença, não só para o idoso, mas para a família inteira. A pandemia afetou várias famílias que ficaram sem ter aquele rendimento que tinha antes. Então, vem a questão do idoso, a autoestima, né? Dele sentir importante que está contribuindo naquela família, que está ajudando. Pena que foram 3 meses, né? Mas, assim, foi emergencial, mas foi de grande valia. Pode passar. Aqui eu destaco aqui a questão dos kits que a gente entregava todo mês, que a lixa de unha, que o esmalte, que o sabonete líquido de erva doce. A gente sempre reforçava a questão do autocuidado. Nas visitas, a gente via que o idoso, às vezes, do jeito que acordava, ficava. Não queria, às vezes, tomar um banho, às vezes queria ficar ali. O quadro, né, da pandemia, do isolamento, deixou ele mais depressivo. Então, a gente fez questão de levar na sacolinha como se fosse um presente, um mimo, e reforçar a questão dele continuar tendo esse zelo por ele, esse autocuidado. E também a cesta básica, ela era grande, era com 17 itens, com itens fundamentais, assim, arroz, feijão, macarrão. Não era uma cesta pequena, era uma cesta que a gente tentava colocar ali alimento que desse para suprir, de alguma forma, as necessidades básicas. Pode passar. Os instrumentais de monitoramento, como eram 3 entidades, né, a gente tentou fazer de uma forma que ficasse bem padronizado e bem amarradinho, para ficar bem organizado, né? Então, a gente fez formulários padronizados de visita presencial, indicando os dados do idoso, a data da visita,
visita, horário, tempo de duração e os principais pontos abordados, até para quando fosse na outra visita que a gente fizesse, a gente vê a evolução desse idoso. Formulário de ligação indicando os dados, né? Se ele tomou a primeira, a segunda dose, estava tudo bem, se ele já teve o Covid ou não, familiar, se ele perdeu alguém na família durante esse tempo, a lista padronizada da entrega dos kits solidários, indicando cada item recebido e com assinatura, relatório semanal de visitas de cada entidade e o relatório semanal de ligações, relatório mensal das metas alcançadas, relatório final do projeto. Todos esses instrumentais se encontram na Liga, estão arquivados, estão lá para qualquer coisa, precisar conferência, a gente fez questão de deixar tudo arquivadinho. Próximo. Mensalmente era realizada a reunião, né? Como eu disse, teve um supervisor, e ele ficava indo em todas as entidades, para saber se estava tudo correndo bem, para trocar experiências, escutar relatos, tirar alguma dúvida de preenchimento de instrumental, acompanhar as visitas, estava realmente tudo no conformes. Ao final de cada mês, as organizações parceiras e nós da Liga elaboramos o relatório mensal, e como eu disse, que todos os instrumentais se encontram, né, de monitoramento, se encontram na Liga. Pode passar. Avaliação final de impacto. A avaliação final, a gente fez questão de fazer presencial, reunir as 3 entidades, né? Ela aconteceu no 3º mês, no final do projeto, no dia 10 de setembro, data da última semana de execução. Na ocasião, tivemos as 3 OSCs, juntamente com os colaboradores que participaram do projeto. Foi possível a gente trocar experiências, conversar sobre os desafios, né, que a gente teve em campo. Às vezes, o idoso que morava na comunidade perigosa, mas a gente não deixou de atender nenhum idoso, porque a gente sabe que quanto mais vulnerável ele está, mais o contexto que ele vive é difícil. Então, se era para ir numa comunidade perigosa, o carro não ia, a gente se organizava, dava um jeito, mas a gente não excluiu aquele idoso. A gente contemplou todos os idosos, independente das dificuldades. Pode passar. Sem falar bem da insegurança, né? Da pandemia, que ainda estava no auge. Mas também a gente tentou ter todos os cuidados. Os eixos planejados foram executados de forma exitosa, indo além das expectativas, pois através desse acompanhamento aos idosos de forma mais próxima, podemos detectar fatores importantes, como idosos não vacinados, situações de negligência familiar, sendo possível a nós dar os encaminhamentos necessários em cada situação, cadastramento e condução dos idosos para o local de vacinação, contato com o CRAS para averiguar situações de violência contra a pessoa idosa, etc. Destacamos, mais uma vez, que o projeto foi essencial nesse contexto de isolamento social e pandemia, fato que pode ser notado em várias falhas dos idosos que foram atendidos durante esses 3 meses de execução. Outro ponto positivo muito importante que podemos destacar foi a parceria e a atuação das 3 organizações sociais em conjunto, podendo assim contemplar um número maior de idosos, 240, e atingir 3 regionais distintas. Parabenizamos todos os envolvidos, ao SED, né? E agradecemos a parceria que nos rendeu ótimas experiências. Deixa eu passar. Aqui foi a foto de encerramento, a gente fez o convite, aí pudemos reunir a maior parte da equipe que esteve envolvida. E, gente, foi isso. Acho que tem mais algum slide? Acho que tem mais um com foto. Pronto, aqui é um usuário nosso do grupo, né? A gente conseguiu realizar o cadastro, conseguiu que ela tomasse a vacina, e a família também, posteriormente, foi tomar a vacina, porque a gente realizou o cadastro também da família, porque às vezes é falta de informação, às vezes também tem muito idoso que dizia que
isso não existia, que isso não pegava. Então, assim, a gente tentou ter a atenção, estar próximo, levar a informação, tentar estar junto, a escuta ativa. O idoso não estava tendo o que ele costumava ter, né? O sentimento de solidão no idoso já é muito presente. Então, sem as reuniões, tem idoso que um dia vai para outro dia ia para outra reunião, quando ele se viu dentro de casa, aí ele se viu e agora? Então, assim, esse projeto foi uma duração de 3 meses, de forma emergencial, mas foi fundamental. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer ao SED, às outras entidades parceiras, e que venham novos projetos, né? É isso. Falei muito? Falei muito, eu acho. Olha, não é que você falou muito, a gente ouviu atentamente, sabe? É porque eram muitos detalhes, né? E você expôs aqui de forma brilhante, a gente agradece a sua exposição, a forma como bem didática que você apresentou o projeto, né, a execução do projeto, e eu já vi que temos algumas mãozinhas aqui levantadas, que é a Karina e a Dalila. Karina, por favor, pode falar? Liana, vocês aplicaram algum instrumento para avaliação do humor desses idosos que foram acompanhados antes e depois dessa intervenção que vocês fizeram? Karina, a gente, no questionário, nas visitas, a gente elaborou um questionáriozinho pequeno. Como eu disse, a gente deixou a visita um espaço para o idoso falar, né? Ter o espaço de fala dele e a nossa escuta atenta. Mas a gente fazia uma conversa guiada. Nessa conversa guiada, a gente tentava buscar evolução, sabe? Tinha algumas perguntazinhas chaves. Porque eu não vou ter o instrumental aqui, mas a gente perguntava se ele tinha ânimo quando acordava, se ele estava se alimentando, tinha ânimo para comer. Algumas perguntinhas, se ele estava fazendo algumas atividades, que ele tinha um hobby antes, se ele manteve, mas testes específicos não, até porque teria que ter um tempo maior de preparação da equipe, né, da capacitação da equipe, para estar aplicando esses testes, que a gente tem, eu já até dei uma olhada nesses testes de variação do humor, né, mas aí já teria que ter uma capacitação maior da equipe. E o objetivo maior da gente era fazer esse acompanhamento, e como era curto prazo e a gente tinha que atender os 80 idosos, não teria como a gente ter esse acompanhamento assim clínico, bem dizendo clínico, né? Seria mais um acompanhamento e evolução desse idoso. E caso a gente perceber idoso estava com depressão muito forte, tendência suicida e tudo, aí a gente iria intervir pedindo ajuda, como foi o caso de um caso de negligência, que a gente teve que dar um encaminhamento. Mas, no mais, a gente, dos idosos que a gente atendeu, a gente não viu nenhum idoso que tivesse com um agravamento tão sério a ponto da gente dar um encaminhamento. A gente até comenta muito, Karina, eu ia até agora aproveitar, né? A gente sente muita necessidade de uma psicóloga para, de uma forma mais profissional, dar encaminhamento a essa escuta do idoso. Que, assim, eu sou assistente social, a gente tem um educador físico, temos vários profissionais, e um dos nossos sonhos é ter uma psicóloga na equipe para poder ter a escuta, a gente faz a escuta qualificada, a gente tem a escuta atenta, mas às vezes a gente não sabe a resposta clínica que dá para esse idoso. Porque existem alguns instrumentos de avaliação de rastreio, né, para sintomas depressivos específicos para a pessoa idosa, que podem ser aplicados por outros profissionais de saúde não médicos. E esses instrumentos, eles são importantes justamente para a gente rastrear esses casos que não chegam na unidade de saúde,
né? E esse tipo de trabalho que você fez, formidável, era uma oportunidade da gente conseguir identificar esses casos para dar o devido encaminhamento. Mas parabéns, viu, pelo seu trabalho, muito bonito. Imagino que foram 3 meses. Obrigada. Muito... 3 Foi meses bem assim, no intensos, auge, né? né? Foi no quente, meu povo, foi no quente da pandemia. Assim, era de partir o coração quando a gente fazia a visita e via aquela idosa cheia de vida, acostumada a estar ali no salão, tá com, assim, sentadinha, você vê que ela emagreceu, você vê que ela tá com outra feição. Então, a nossa missão era ali, pelo menos, tentar dar esperança de que ia ter a vacina, que estava ali, que ia passar. Então, a gente fazia uma conversa aberta, mas tentando resgatar um pouco da alegria daquela idosa que tinha lá no grupo, dançante, né? Dalila? Você tinha levantado a mão, não? Não, na verdade, eu tinha só aplaudido, que eu gostei muito, foi uma exposição bastante rica em detalhes, né? E só parabenizar mesmo a instituição por ter executado esse projeto assim com tanto compromisso, tá? Obrigada. Tem mais alguma coisa na pauta, Dalila? Não, eram a apresentação desses 3 projetos, e aí a gente... Isso, e aí a gente ouve agora se eles têm mais alguma... Pronto. Deixa algum a palavra comentário. facultada, né, para os presentes E aí eu que passo esse quiserem se encaminhamento, pronunciar. Tá ótimo. Então, gente, a palavra está facultada aos participantes aqui do nosso encontro e fiquem à vontade para se colocarem. Bem, pelo visto, todos estão satisfeitos. Eu peço a Dalila agora que leia os encaminhamentos que ficaram aqui, como foi um deles foi a Silvana Dourado, da CEPLAG, que se pronunciou, e a gente já a convidou para a próxima reunião ela se colocar. A Dalila vai ler de forma mais detalhada, como também deixe-me ver aqui, o Rubens de Almeida e o Eduardo, que também se colocaram, que na próxima reunião eles trazem também uma proposta sobre os próximos editais, né, que a gente pode socializar com os municípios, com as associações aqui que trabalham principalmente com a pessoa idosa. A palavra é sua, Dalila. Obrigada. Como você disse, né, já temos 2 pautas para a nossa próxima reunião: a apresentação dos dados da violência com recorte para a pessoa idosa, através da Silvana Dourado, representante da CEPLAG, apresentação do diagnóstico de entidades para participação de editais de chamada pública, né, que vai vir através dos meninos Rubens e Edu Ferreira. E nós temos também um encaminhamento com a Unifor, né, para a criação da identidade visual do Face, né? E aí a gente vai entrar em contato com a professora Karina para tentar fazer essa articulação, e na nossa próxima reunião, que aí a Amélia eu ia sugerir para você, né, que conversasse aqui com eles, para a gente já sair com a data da próxima reunião. Exatamente. Pronto, tá? Gente. Normalmente ela acontece às quintas-feiras, a segunda quinta-feira de cada... Ela ficou nas primeiras quintas-feiras de cada mês. A primeira quinta-feira do próximo mês de junho é dia 2. Então, ou dia 2 ou dia 9, o que vocês acham melhor? Pode continuar, permanecer dia 2, gente? Dia 2 de junho.
tanto para as pessoas que vão se colocar, tanto a Silvana como o Rubens de Almeida, essa data do dia 2 é viável para vocês? As duas são viáveis para mim, Amélia, tanto 2 quanto 9, como você preferir. Pronto. E para Silvana Dourado? Eu acho que ela já se ausentou. Não, é porque eu botei aqui até no chat. Está aqui, É tá melhor ótimo. dia 9, se der para todo mundo. Bom, e como para o Eduardo dia não tem problema ser dia 2 ou dia 9, então a gente pode fechar dia 9, tá bom? Dia 9 de junho, que é uma quinta-feira, o mesmo horário, às 14 horas. Ótimo. Gente, alguém quer fazer mais alguma colocação ou a gente pode encerrar? Em nome do CEDI, a gente agradece a presença de todos, agradece às instituições que aqui apresentaram a execução dos projetos financiados pelo FEIS, a disponibilidade de todos aqui em contribuir com a pessoa idosa do nosso Estado. O nosso muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde, tchau, tchau. Gente, só um aviso, já tem o JIT, tá? Tem o Quinta com CEDI, vamos assistir, vamos prestigiar, a pauta de hoje é muito importante, nós vamos ter o doutor Alexandre Alcântara, certo? E eles vão falar, deixa só eu colar, para pegar minha pesca aqui, rapidinho. Eles vão falar sobre a Câmara de Conciliação e a prioridade dos processos judiciais para pessoas idosas. Então, vai começar às 16 horas no canal do CEDI no YouTube, tá bom? Se vocês puderem assistir e também compartilhar com os amigos, tá joia? Muito obrigada. Obrigada a você, Dalila. Um abraço. Um abraço, boa sorte a todos. Tchau, tchau. Tchau.